Glórias a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Meus amados irmãos, vamos dar prosseguimento, né? Como bem falou o diácono Eduardo, irmão Célio, como sempre uma bênção na casa do Senhor. Obrigado, meu irmão. Irmãos, nós estamos estudando, os que não vieram terça-feira passada, esse livro, tá certo? Liderança avançada, aprendendo os princípios do céu para liderar na terra. Mas como o livro é muito grande, assim, no sentido de dar tudo assim na escola, nós estamos escolhendo só alguns capítulos, tá certo? Para a gente estar vendo aquele que eu achei que pode abranger não só a liderança, mas a igreja como um todo. E eu creio, irmãos, que esses estudos eu estou denominando como estudos para nossa maturidade espiritual, para nós crescermos. Terça-feira passada nós falamos com relação à ausência de Deus, né, entre aspas, quando a gente se acha que está sozinho, né? Qual deve ser nossas atitudes? E hoje, irmãos, eu quero falar sobre a teologia da humildade. Nós falamos do nosso relacionamento com Deus. Essa teologia da humildade envolve tanto nosso relacionamento com Deus, que Deus, ele fala, né? Que ele tem prazer no humilde, mas o soberbo, então tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, mas também tem a ver com o nosso relacionamento aqui, ó, com o próximo, tá bom? Aqui, ó. Segundo o meu mestre Douglas, pronto, acertei, aqui mesmo. Vamos ler esses versículos iniciais, irmãos, que diz o seguinte: a humildade precede a honra, ou seja, antes de chegar à honra, tem que ter primeiro o quê? A humildade. Diante da honra, vai quem? A humildade. Então, se você quer ter honra, tem que ser antes e vem depois, né? A humildade. Lucas 9, do 46 ao 48, diz o seguinte: e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será o grande. Eita Jesus, quem quer ser grande, Jesus disse que tem que ser como um menino. Você já viu como é que é um menino? Menino se agarra com outro aqui, briga, daqui a pouco você vira para cá, quando vê, estão tudo brigando, agarrado, parece que não houve nada, não houve nada. É ou não é? Pois é, nós temos que ser assim também. Mas o adulto é diferente, né, irmão? O adulto brigou aqui, meu irmão, essa mágoa, essa ira, a vingança. Mas Jesus disse que tem que ser o quê? Como um menino, humilde. A criança, irmãos, ela é muito interessante. Então, vamos lá. Vejam bem, irmãos, Deus se interessa em ajudar-nos a conquistar os nossos sonhos, amém, irmãos? Nossos sonhos e projetos, mas também se importa com qual será o nosso procedimento para realizar o que desejamos. Fazer o que é certo do jeito errado, é errado e não tem a aprovação do Senhor. Vamos ler todos juntos aquela parte ali, irmãos, olha. Fazer, o último parágrafo, fazer o que é certo do jeito errado. Vamos lá, 1, 2, 3. Fazer errado e não tem a aprovação do Senhor. Como é esse negócio de fazer o certo do jeito errado, irmãos? Né? Por exemplo, irmãos, a pessoa tem um dom na igreja. Um dom. Foi Deus que deu. Ele foi chamado para ser um líder na igreja, amém? É certo ou não é?
ele praticar a liderança, é certo ou não é? É, mas se for do jeito errado, não, irmão. Atropelar um, atropelar outro, para querer aquela posição, aí ele vai querer fazer o certo do jeito errado. Aí, não agrada a Deus não, irmão. Tem que fazer o certo do jeito certo. Eu fui chamado, mas eu tenho que ir do tempo certo de Deus, né? Da mesma coisa no emprego, né? Da mesma maneira em casa, todas as coisas, irmãos. Não adianta querer fazer o certo da maneira errada. Tem que fazer o certo da maneira certa, ok? O nosso grande desafio é entender e praticar a verdade, irmãos. Para sermos honrados, devemos caminhar pela estrada da humildade. E para tornarmos grande, agora vamos entender o que é esse grande, viu? Devemos estar dispostos a sermos pequenos. Ninguém conseguirá ser o maior. Agora vejam bem, o termo está sendo usado para exemplificar qualquer posição de destaque, nunca no sentido de ser a mais que Deus, sem primeiro experimentar a realidade do menor. Ou seja, irmãos, se você quer ser um grande empresário, se você quer ser um grande pregador, se você quer ter um grande ministério, primeiro tem que ser menor, irmãos. Primeiro tem que ser menor. Aqui é no sentido, irmão, grande, não no sentido de querer ser maior do que Deus, não. O grande aqui no sentido de destaque, creio eu, no sentido de volume nos olhos humanos, né? Um grande ministério, isso no sentido para que na nossa mentalidade humana a gente possa fazer uma medição. Então, irmão, se quem quer ser grande tem que primeiro ser menor. Eu quero ser um grande médico, primeiro tem que ser menor. Eu quero ser um grande ministro de louvor, primeiro tem que ser menor. Né? E eu vou dar algumas experiências minhas, irmãos. Eu não tenho vergonha de confessar quem eu era, irmãos. Eu não tenho vergonha, sabe por quê? Porque nós todos estamos nesse processo de crescimento. Eu não posso esquecer as besteiras que eu fiz, tanto no tempo que eu era descrente, como o mesmo crente, mas era menino, infantil. É um processo, irmão. Estava tomando leitinho, fiz muita besteira, muita bobagem, né? O Deus maior, o Deus El Shaddai, ou seja, sabe o que quer dizer El Shaddai? O Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas, irmãos, visíveis e invisíveis. Deus ordenou que viesse existir o que não existia pela autoridade do seu poder, amém? A gente pode ver isso em Gênesis 1:3 e Hebreus 1, do 1 ao 3. Ele formou o universo como um construtor constrói uma casa. A diferença é que o construtor, ele usa material físico e palpável para o seu trabalho. E Deus somente disse a palavra, haja, haja e haja, né? E tudo aconteceu. A própria criação, silenciosamente, informa-nos sobre o seu Criador. A gente pode ver aí o Salmo 19 e Romanos 1:20, falando a todos da existência desse Deus magnífico em poder. E para a gente ver esses versículos, os salmos são só os primeiros versículos, tá bom? 19. Um jovem vai abrir para a gente ouvir, e um adulto vai abrir Romanos 1:20 para a gente ouvir o que esses versículos querem dizer. Quando o jovem já tiver achado Salmo 19, do 1 aí até o quarto, creio eu. E quando o adulto também encontrar aí Romanos 1:20, levante a mão, mas tenham cuidado, não vamos levantar a mão tudo de uma vez só não, para não bater no irmão. Eu sei que os irmãos estão muito empolgados aí, né? Opa, a Letícia já achou ali, ela vai ficar de pé para ter uma maior assim, amplitude na sua voz, para que todos possam escutar, né? E vai ler até o 4.
Amém? É um Deus grandioso, não é? Agora eu me lembrei, você sabe por que Jesus procurava pregar sempre nos montes, irmãos? Porque naquele tempo não tinha microfone não, irmãos. Aí tinha uma acústica melhor, né, para ele pregar, entendeu? O adulto que achou? Rapaz, não acredito que os adultos vão fazer. Romanos 1:20. Nenhum adulto achou. Rapaz, os jovens estão aqui, eles sempre estão lá na outra sala. Vocês não vão me fazer satisfeito não, na frente dos jovens. Pelo amor de Deus. Pronto, aqui, pastor Carlinhos vai ficar em pé, se virar para a igreja, para que todos possam ouvir. E eu vou ficar perto para me ouvir também, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém. Vejam bem, irmãos. Quando ele diz que tudo que a gente vê que foi criado demonstra um grande poder de Deus, e diz para que o homem não fique inexcusável, ou seja, não tenha culpa de dizer que não acredita em Deus, porque não pode ter nenhuma prova da existência de Deus. Então tudo que foi criado, meus irmãos, quando você vê a natureza, quando você vê as montanhas, quando você vê a criação, você não pode ficar inexcusável. Você não tem desculpa para dizer que não tem um Criador. Pelas coisas que foram criadas, amém, irmãos? Tem tanta coisa, irmãos, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu sou um dos que gosto muito de observar a natureza, porque a gente vê os detalhes da criação de Deus. Então, o grande El Shaddai criou tudo pelo poder da sua palavra, né? Da sua voz. Há um cântico bíblico que fala de forma simpática sobre a sabedoria do nosso Deus. Está lá em Romanos 11, olha, do 33 ao 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que possa ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Glórias a Deus. E você pode aproveitar e glorificar esse Deus dando uma salva de palmas esta noite. O Deus da Bíblia, irmãos, esse Deus que nós lemos na palavra de Deus, revela-se onipresente. Olha só, atenta para isso. Ele é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. É onipresente porque ele está em todo lugar. É onisciente porque ele sabe todas as coisas. E é onipotente porque ele pode tudo. Não tem nada que Deus não possa. Aliás, tem algumas coisas que Deus não pode. Você sabia disso? Você sabia disso? Tem coisas que Deus não pode. Deus não pode mentir. Deus não pode contradizer a Ele mesmo. O que Ele falou vai se cumprir. Amém, irmãos? E tem muitas outras coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode entrar no coração daquele que não quer. Mas tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Mas percebemos nele uma característica singular. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas ele é todo poderoso, mas ele tem uma característica singular, irmãos. Olha, o que é? É a valorização de coisas aparentemente insignificantes. Ele se importa com essas coisas, irmãos. Olha, como andar, o assentar e o levantar de uma pessoa. Ele se importa com essas coisas pequenininha para nós, insignificantes. Ele é grandioso, mas ele se importa com esses pequenos detalhes nossos. Aqui no Salmo 139 ele fala nisso, né? Sobre o deitar, o assentar. Antes de sair a palavra da minha boca, o Senhor já sabia. Ele não despreza as coisas simples ou pequenas, irmãos.
Lá em Zacarias 4,10 diz que não despreze o princípio das pequenas coisas. Deus não despreza o princípio das pequenas coisas. É uma realidade na ação divina. E isso fica bem evidente várias vezes nas Sagradas Escrituras. Quando Deus valoriza o que nos parece de pequena monta. Às vezes a gente fica achando que Deus, Ele não se importa com as pequenas coisas, só com as grandes coisas. E tanto é que a gente tem esse pensamento, que a gente só quer dar testemunho quando é testemunhozão, grande, de um grande... Não, irmãos, Deus se importa com as pequenas coisas. Amém ou não amém, meus irmãos? Ele se importa com as pequenas coisas. Vejam bem, irmãos, olha, penso que a grandeza de Deus não está somente em seus grandes feitos, mas no fato de que Ele, sendo tão poderoso, importou-se com coisas do dia a dia do homem. Ele se importou, irmãos, como o azeite e a farinha de uma viúva que havia acabado, e foram supridos por meio de um milagre. Isso nos deixa a impressão de que Deus está direcionando-nos para valorizar as instituições, as coisas simples da vida. Se Ele se importa, por que a gente não se importa, irmãos? Irmãos, tem tanta coisa, irmãos, que... importantes da vida, irmãos, que a gente só vai perceber quando perde. Tanta coisa importante, irmãos. Eu, quando passei lá 15 dias dentro de um quarto lá com a Covid, irmãos, senti tanta saudade de um solzinho de manhã. Eu senti tanta saudade, irmão, de estar na casa de Deus, de abraçar os irmãos. Quando a gente tem, irmãos, tirado aquilo da gente, é que a gente vai perceber. Da mesma maneira, eu sempre dou testemunho aqui, irmãos. Toda semana eu tenho que visitar meus velhinhos enquanto eles estão aqui. Eu tenho que ir lá na minha mãe, toda semana. No meu velhinho também, eu sempre estou passando lá. Às vezes não dá. Essa semana eu estava gripado, não fui para não preservar eles. Mas a gente tem que valorizar enquanto tem. Depois que se vai, não adianta. Eu amava tanto, amava, mas não ia quando podia. Amava, mas não dizia. Amava, mas não demonstrava. Então a gente tem que fazer enquanto pode, irmãos. E a gente tem que valorizar essas pequenas coisas, irmãos, da vida. Coisas que a gente... Olha, irmãos, a gente tem tanta coisa que a gente poderia agradecer a Deus e às vezes a gente nem repara, né? Nem repara, irmão. A visão, as mãos, os pés para andar. Irmãos, tudo isso é coisa para a gente agradecer a Deus. Eu já contei aqui o testemunho da minha filha Samara, que numa cirurgia que ela fez do coração quando ela era bebê, ela, devido à cirurgia, ela ficou com um pequeno deformidade no pé, porque parece que na hora que deram lá a anestesia geral, não sei o que foi que houve, não irrigou o pé dela e matou o nervo do pé. E aí, na época, eu e a Rosinha rodamos médicos, fisioterapia, eu tinha um plano na época, e fomos parar aqui no Sara, né, que é um hospital realmente maravilhoso, federal. E foi nesse hospital, irmãos, que minha angústia acabou. Foi. Por quê, pastor? Porque, irmãos, enquanto eu esperava a consulta da minha filha, que andava normalmente, só que tinha um pequeno problema no pé, eu via chegar das prefeituras do Ceará todinho, um bocado de gente, irmãos, com estado, os pais tiravam da ambulância nos braços. As crianças com os braços, as mãos, sem andar. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei para a Rosinha, minha filha, a gente tem que glorificar a Deus, minha filha. Né? Nosso problema não é tão grande como a gente imagina. Tem pessoas que têm um problema muito maior do que a gente. Às vezes a gente não valoriza as pequenas coisas. Às vezes a gente não observa ao nosso redor. Né, irmãos? Então a gente tem que começar a valorizar, irmãos, essas coisas. A gente tem que parar de reclamar da nossa casa. Tem gente que está dormindo embaixo de uma ponte, irmãos. Eu fiz até um poema, irmãos, que um dia desse eu fui no hospital, não me lembro qual dos hospitais, visitar algum irmão. E quando eu vinha de madrugada, saí do hospital, era quase meia-noite. Lá no Papicu, passei embaixo daquele viaduto. Um bocado de gente, irmãos.
bocado de gente, um cara sem camisa, com um lençol, andando. Aquilo me comoveu tanto que eu fiz um poema, irmãos. Eu fiz um poema. Porque quantas pessoas, irmão, não tem um ar? Quantas pessoas amanhece sem ter o que comer? E a gente às vezes não valoriza. Às vezes bota um pratão lá de cuscuz com feijão, um pedação lá de osso de mocotó, e quando vai se lembrar de agradecer a Deus, já está com a boca cheia. Obrigado. O cabo chega, vai agradecer a Deus, farofa toda, obrigado, a fome perdoa. Quer agradecer, irmãos, todo dia o alimento, né? Amém? Você é grato ao Senhor? O Deus maior que usa quem, irmãos? O menor. Muitas vezes Deus usou o menor para realizar seus propósitos. A história de José e seus filhos, irmãos, traduzem bem essa realidade. Com apenas 17 anos, José foi vendido como escravo por seus irmãos aos comerciantes israelitas, que posteriormente venderam-no a Potifar, no Egito. José se viu em sua casa, na casa de Potifar, por alguns anos, até ser injustamente acusado de assédio sexual pela esposa de Potifar. Aí ele foi condenado e ficou preso por alguns anos. Após a sua saída do cárcere, José tornou-se segundo homem do Egito no aspecto de liderança. Ele casou-se, teve 2 filhos e uma nova prata. E nessa nova pátria, aliás, casou-se, teve 2 filhos nessa nova pátria. Os filhos eram Manassés, o primogênito, e Efraim, que era o segundo. Amém, irmãos? Aí, irmãos, houve um período de fome na terra, nós conhecemos bem essa história. Então os irmãos de José e seu pai, Jacó, vieram habitar no Egito. E eles foram trazidos, irmãos, pelo próprio José nessa época. Jacó, que já era avançado em idade, pediu a José que trouxesse diante de si os seus netos, Manassés e Efraim. Quem era o primogênito, irmãos? Manassés. Para que ele pudesse abençoá-los. Os irmãos se lembram aqui da doutrina de imposição de mãos? Jacó queria impor a mão sobre eles para abençoá-los, né? Essa semana eu senti essa unção aqui com o filho do Marcelo. Cadê o Marcelo? O Marcelo. É o Moisés. O Marcelo trouxe ele aqui para a minha presença porque a criança está muito sensível ao Espírito Santo de Deus. Ouvindo a palavra, ele começou a chorar. E eu peguei ele, abracei o Moisés aqui, e quando eu pus a mão em cima dele, assim eu senti uma unção muito forte. Comecei a profetizar sobre a vida de Moisés. Que Deus o abençoasse, que Deus fizesse dele um homem de Deus, um pregador da palavra, que fosse um exemplo na sociedade. Eu comecei a profetizar na vida daquela criança, irmão. A gente tem que ter essa autoridade, irmão, não só sobre as ovelhas, mas nós somos pais sobre os filhos, amém? E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, que é Jacó, viu, irmãos? E Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. E fê-los chegar a ele. O que aconteceu naquele momento, irmãos, foi algo pelo qual José não esperava. Seu pai tomou uma atitude de fora dos padrões normais daquela época. Veja só o que foi que aconteceu. Mas Israel estendeu a sua mão direita e colocou na cabeça de Efraim, que estava à sua esquerda, que era o menor. A bênção era dada com a direita, viu, irmãos? Que era o menor. E a sua esquerda, irmãos, a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Então, espera aí, tem uma coisa errada. Era para ele abençoar o Manassés. Ele abençoou foi Efraim.
A atitude de Jacó em abençoar o neto menor, como se fosse maior, foi desagradável para o seu filho José, a ponto de ele intervir no momento da oração. Quando José viu aquilo, José veio, peraí. Vendo, pois, José, que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai. Peraí, pai, peraí. Venha para cá, pai. E transportou para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Talvez José tivesse pensado que seu pai, pelo fato de já estar velho e com a visão enfraquecida, estivesse cometendo esse grave erro em um momento tão sublime e especial. Mas o que parece é que Jacó estava bem consciente da sua decisão de abençoar quem, irmãos? O menor em lugar do maior. Mas seu pai recusou-se e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo e também será grande. Contudo, o seu irmão menor será o que, irmãos? Maior que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. E assim Jacó abençoou Efraim, o filho menor de José, em lugar de Manassés, o maior. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer, irmãos, que da mesma forma como Jacó cruzou as mãos para abençoar o menor ao invés do maior, vemos essa realidade repetir-se nas páginas sagradas da Escritura. O menor, irmãos, sempre é abençoado. Amém, irmãos? Tem muita gente querendo ser o maior. Tem muita gente querendo ser o maior, irmãos, mas quem é abençoado é o... Veja bem, irmãos, Caim, irmãos, era o primogênito, mas Deus escolheu Abel, o menor. Ismael era o primogênito, mas Deus escolheu quem, irmãos? Isaac, que era o menor. Esaú era o primogênito, mas Deus escolheu quem, irmãos? Jacó, o menor. Rúben era o primogênito, mas Deus escolheu José, o menor. Manassés era o primogênito, mas Deus escolheu Efraim, o menor. Miriam e Arão eram irmãos maiores, mas Deus escolheu quem, irmãos? Moisés, o menor. Os irmãos eram os maiores, mas Deus escolheu Gideão, o menor. Os irmãos eram legítimos, mas Deus escolheu quem? Jefté, era ilegítimo, era filho de um amante do seu pai. Noemi era israelita, mas Deus escolheu Ruth. Eliabe era o primogênito, mas Deus escolheu quem, irmãos? Davi, que era o menor. Adonias era o maior, mas Deus escolheu Salomão, que era menor do que Adonias. Jerusalém era a maior cidade, mas Deus escolheu Belém, a menor, para que nela nascesse o Filho de Deus. Deus escolhe sempre o menor, irmãos. Muitas vezes a gente quer ser o maior, e eu vou já dar meu testemunho. A gente quer ser o maior, irmãos, mas não é dessa maneira não. Deus, se a gente quer ser o maior, irmão, Deus nos leva lá embaixo para a gente ver que a gente é desse tamanhozinho. Nós tivemos uma prova disso agora, irmãos. Nós tivemos uma prova disso agora nesses últimos 2 anos. Todo mundo era muita coisa. Todo mundo foi ver que não era nada, porque um vírus que ninguém nem vê, venceu todo mundo. Trancou, fez todo mundo ficar com medo, né? Aí, irmão, não tinha dinheiro. Aí, irmão, não tinha diploma. Aí, irmãos, não tinha estrutura física. Todo mundo, irmãos, todo mundo foi vencido pelo menor, que a gente nem vê. No dia que Samuel foi enviado, irmão, pelo próprio Deus à cidade de Belém, à casa de Jessé, o belemita, para ali ungir aquele que seria rei em Israel, os filhos maiores de Jessé passaram diante de Samuel, mas a nenhum Deus escolheu. Então o profeta perguntou se havia mais algum filho, e Jessé respondeu positivamente: havia o filho mais novo, por nome Davi, pastor de ovelhas. O pai e os irmãos consideravam-no o menor, inexpressível, nem tinham se lembrado dele, que estava lá cuidando das ovelhas. E sem
as credenciais naturais para ser escolhido de Deus. Isso na visão humana, né? Ele vai ser rei, não pode ser aquele menino velho que cuida de ovelha. Não, rei, que conversa é essa? Pastor? Não. Os que podem, está todo mundo aqui, ó. Aí o Eliabe, altão aí, musculoso, inteligente, bonito. Não, não é esse não. Aí foi passando tudo, não, não é esse não. Tem mais alguém? Tem. Tem só lá o pastorzinho lá, o vaqueirinho. Não pode ser ele. Ninguém nem chamou. O pai e os irmãos, né, consideravam-no menor, inexpressivo e sem as credenciais naturais para ser o escolhido de Deus, mandaram chamá-lo para vir ao profeta. Quando chegou Samuel, ouviu a voz de Deus declarando: levanta-te e unge-o, pois este é ele. É isso aí. Eu creio, irmãos, que quando Samuel foi ungir Davi, os irmãos ficaram olhando um para o outro assim: rapaz, isso é profeta mesmo? Será que é ele? Será que ele está ouvindo Deus mesmo? Não está tendo nenhum ruído de comunicação, não? Vejam bem o que Deus faz, irmãos. Do anonimato do pastoreio de ovelhas, da monotonia do trabalho e da solidão do ofício, Deus o que, irmãos? O exaltou, transformando-o no mais conhecido rei de Israel, pastor de homens, celebrado por todos. Davi era o menor aos olhos dos homens, e Deus o tornou o quê? O maior diante dos homens. Se há explicação possível para essas escolhas de Deus, irmãos, com certeza essa resposta passa pelo texto bíblico que declara o seguinte, olha: mas Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Posso ouvir um amém da igreja? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, irmão? Então, irmãos, não tem ninguém assim maior. Eu sempre quando escuto, irmãos, eu me lembro daquela história que vocês já escutaram já 1000 vezes, né? Eu creio que é uma anedota tão conhecida que eu acho que todo mundo já escutou essa anedota. Que um professor de matemática, ele foi atravessar um rio, né? E aí tinha um canoeiro. E aí o professor sentou lá na canoa e o pobrezinho do canoeiro, rapaz, simples, sem conhecimento, foi. Aí o professor começou o senhor tem algum curso assim, faculdade? Não, senhor, só sei mesmo assinar meu nome. Você perdeu uma parte da sua vida, viu, meu senhor? Não sabe nenhum curso, nem nada. O senhor já pelo menos ouviu assim, treinou alguma outra língua fluentemente ou não? Não, senhor. Perdeu uma parte da sua vida, meu senhor. E foi com esse negócio todinho, se exaltando perante aquele humilde barqueiro. Mas chegou no meio do rio, irmãos, a canoa começou a entrar água. Começou a afundar, o canoeiro, rapaz, não vai dar mais não, vamos pular, vamos voltar para mais no nado. Aí o canoeiro perguntou: o senhor sabe nadar? Ele, rapaz, sei não, pois o senhor perdeu, foi sua vida toda. Foi só uma parte não, viu? Fica aí, se vira aí que eu vou. Aí saiu. Agora deu uma parte da sua vida. Você perdeu, foi tudo agora. Que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer, irmãos, que essa questão, irmão, às vezes Deus escolhe as coisas fracas, né, irmão? As que não são, para envergonhar as que são. Para envergonhar as que são, irmãos. Eu já vi muitos casos assim, irmãos, e já vi muita gente passar vergonha também, sabe? De querer se exaltar na frente dos mais humildes. Agora vamos ver, irmãos, o Deus que se faz menor. Nós até agora vimos que Deus é o quê, irmãos? Grandioso, poderoso. Amém?
e ele é com aqueles que se fazem menor, que são menores, melhor dizendo. A palavra de Deus, irmão, vamos ver esse Deus que se faz menor. Jesus, irmãos, é o verbo de Deus, que estava no princípio de todas as coisas, por intermédio de quem tudo veio existir. Olha só quem é Jesus, o Todo-Poderoso. Lá em João 1, do 1 ao 3, né? Que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tal, e se fez carne, habitou entre nós. Ele afirmou que ele e o Pai são um, reafirmando sua natureza divina. Agora, esse Deus que era um com o Pai, e que estava na criação de todas as coisas, o verbo, irmãos, agora, ele se humaniza, ele se torna gente. O Criador torna-se criatura. Você já parou para pensar nisso? O maior, irmão, se faz o menor. Ele se faz homem como nós. O Deus poderoso Criador, ele se faz homem como nós. Que sendo em forma de Deus, não teve perdão, irmão. O livro de Filipenses fala sobre isso, com maestria, quando declara em linguagem simples, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por que ele se humilhou-se a si mesmo, irmão? Porque a morte de cruz, irmãos, era mais humilhante que tinha naquela época. Então esse Deus grandioso, irmãos, ele se fez carne, ele se fez homem, o maior se fez o menor. O grande e poderoso Deus, irmão, é agora gente como nós. Ele é o maior de todos os seres, fez o menor. O Deus que completa o universo implodiu para se tornar um bebê camponês, que como qualquer outra, olha só, ele sendo Deus, ele se fez como um bebê. Como qualquer outro bebê, precisou aprender a andar, a falar e a se vestir. Na encarnação aqui, irmãos, que o verbo se fez carne, amém? Na encarnação, o Filho de Deus deliberadamente colocou-se em situação desvantajosa, trocando a onisciência, que ele sabia de todas as coisas, por um cérebro, para aprender o aramaico, né, a língua lá dele, na época, fonema por fonema, né, palavra por palavra. Ele começou, aquele que sabia todas as coisas, se fez carne e teve que aprender tudo, como um bebê. Aí, irmãos, ele que tinha onipresença, era presente em todo lugar, ele trocou essa onipresença pela instrumentalidade de duas pernas, e às vezes até de um jumentinho, né? Para andar para todo canto. Ele que podia estar em todo canto como Deus, agora ele tinha que usar as pernas, ia de jumentinho. A onipotência, irmãos, que ele tinha, todo o poder, ele trocou por braços fortes para serrar madeira, mas que era fraco demais para defender-se. E em vez de cuidar de 100 bilhões de galáxias, que ele era todo poderoso, ao mesmo tempo, ele voltou-se, irmãos, para uma ruazinha lá estreita de Nazaré. Você vê que Deus, ele verdadeiramente, ele como diz aqui, irmãos, que ele colocou-se em situação desvantajosa, porque ele quis. Ele se fez carne. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele se fez pessoa como nós, com as mesmas debilidades. Amém, irmãos? Agostinho foi um dos maiores filósofos e teólogos da Idade Média, do quarto século. Olha só o que ele diz aqui, irmão. Isso aqui é muito interessante, eu gostei muito. Eu não tinha lido isso aqui sobre Agostinho ainda não. Agostinho expressou essa realidade de forma comovente e objetiva. Olha só o que ele diz. O Criador do homem tornou-se homem para que ele, o governante das estrelas, pudesse mamar no peito de sua mãe, para que o pão, que é o pão da vida, pudesse ter fome. A fonte, que ele era a fonte da vida,
ter sede, para que a luz, que ele é a luz do mundo, dormisse. O caminho, que ele é o caminho, a verdade e a vida, amém, irmãos? É o caminho, ficasse cansado em sua caminhada, para que a verdade, que ele é a verdade, pudesse ser acusado de falso testemunho. O mestre, que ele é o mestre, fosse açoitado por chicotes, e o fundamento, que ele é o fundamento, fosse elevado sobre o lenho, a cruz, a força, que ele era a força, enfraquecesse, e o médico, que ele é o médico dos médicos, fosse ferido, para que a vida, que ele era a vida, é a vida, pudesse morrer. Interessante, né, irmão? Traduzindo tudo isso, o Todo-Poderoso se tornou frágil como nós. Você tem motivo para agradecer essa noite, irmão? Só um Deus amoroso poderia fazer isso por nós, né, irmãos? Trocar tudo que ele tinha para se fazer carne como nós. O fato de o Senhor Deus humilhar-se diante de sua criação é algo que impressiona e assusta. As atitudes de Deus sempre mostram um grande interesse que ele tem pelo homem. O amor do divino não é demonstrado por palavras somente, mas por atos concretos. E como eu estou percebendo que tem alguns irmãos que estão com sono, nós vamos ler todo mundo juntos, Romanos 5:8. Amém? Vamos abrir as Bíblias. Tem alguém com sono? Olha, então tanto sono nem responde. Nem ouviram eu falar. Todos acharam? Romanos 5:8. Quando eu disser 3, eu sei que as versões são diferentes, mas vamos exercitar. Da outra vez que eu vejo gente aí com sono, a gente lê em pé, viu? Mas por enquanto ainda estou bondoso. Eu estou no Novo Testamento, mas se continuar aí cochilando, eu vou voltar para o Antigo Testamento, um Deus mais rigoroso. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Irmãos, eu não sei, eu toda vez me perco com a quantidade de slides aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu estou vendo o tempo avançar aqui, irmãos, e... ainda tem muita coisa, tem algumas coisas ainda, mas vai ser mais rápido, vamos lá. Maior ou menor, eis a questão, irmãos. Maior ou menor, você quer ser maior ou menor? Vamos ver aqui. Talvez um dos maiores problemas que enfrentamos dentro de um mundo tão competitivo, nós estamos vivendo num mundo cheio de competição, irmãos, é perceber que nós também estamos interessados em brigar, né, entre aspas, para termos uma posição melhor. Inconscientemente, devido a essa competição, ou na maioria das vezes até mesmo conscientes, tornamos-nos verdadeiros competidores na busca de sermos o maior. Isso na igreja, esse quadro também se repete. A diferença é que tudo acontece de forma sutil, sacra, tudo é santidade. É na santidade. Com uma roupagem menos agressiva. Aquela roupagem que o irmão chega para o outro, quer falar do outro, né? Quer competir com o outro, quer falar mal do outro. Irmão, vamos orar por fulano? Vamos orar. Olha a santidade. Porque o irmão parece que está meio endemoniado esses dias, eu tenho percebido. Olha a santidade, uma coisa sacra. Mas a vontade é pegar o irmão aqui, ó, dar uma rasteira. Aí fica na igreja, fica meio nesse esteio. Vamos orar, olha, coisa espiritual, né? Com uma roupagem menos agressiva. No entanto, o interesse é o mesmo. Saber quem é o maior no Ministério do Louvor. Aqui não fui eu não, já está do livro, viu? Existe a disputa para saber quem canta ou toca melhor. Na congregação, a questão é identificar quem tem mais dons. No meio dos pastores, olha, estou no meio aqui também. Quem prega melhor ou quem é o melhor pastor.
Aí começa a competitividade. Na igreja de Corinto, irmãos, também havia contendas por opções partidárias. Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. É os grupos que vão se formando dentro da igreja, irmãos. E quando começa a formar grupos dentro da igreja, aqueles grupos começam a buscar os seus interesses dentro da igreja. E aí, irmão, já começa outros de Cefas, e também o grupo que dizia ser de Cristo, que a gente sabe que esse aqui era o pior. Porque o que dizia que era de Cristo, irmão, não recebia a ordem de ninguém, não obedecia a ninguém, porque só obedeça o Senhor. Esse pastor aí, pastor Paulo, isso é carnal, deixa que Deus fala comigo. Era o pior, irmãos. Era o pior grupo, era o que dizia ser de Cristo. A discussão em pauta, na verdade, era para definir o maior e o menor, porque cada grupo se achava na condição de ser maior, mais espiritual, ou melhor do que o outro. Até mesmo Jesus enfrentou algo dessa natureza com os discípulos, em um momento em que eles, de forma acirrada, discutiam sobre quem dentre eles seria o maior. A discussão foi tão acalorada, irmãos, que o próprio Jesus teve que intervir. Tiago e João chegaram para Jesus: Jesus, quando tu assumir aí o teu reinado, bota eu e Tiago aqui do teu lado direito e outro lado da esquerda. Aí os outros discípulos ficaram com raio. Rapaz, está furando a fila. Aí começou a discussão, né? Então, irmãos, vejam bem. Olha, aqui os grupos, cada qual achava melhor que eu. O Apolo, irmãos, Apolo era um grego. Ele era um grego, e nós sabemos que os gregos eram muito conhecedores da filosofia. Os gregos falavam em praça pública, irmão. As discussões dos gregos eram no areópago, né? Que era uma discussão pública. Então eles pregavam bem, tinham muito conhecimento. Então o pessoal do Apolo eram os intelectuais da igreja. Todo mundo era Apolo. Não é esse pregadorzinho, não. Para quem prega bem é Apolo. Aí o pessoal, irmão, de Cefas, eram os legalistas, né? Porque Pedro, apesar de ser já convertido, ele era muito pelo povo judeu. Então tinha aquele grupo ali que era mais legalista. E tinha também o pessoal de Paulo, né? Que era mais o pessoal dos gentios. Aí que ficava esses grupos dentro da igreja se rivalizando, um querendo dizer que era melhor do que o outro. E aí, irmãos, também Jesus, quando os dois começaram a brigar lá querendo ser maior, os discípulos, aí Jesus teve que intervir. Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos fizeram essa pergunta porque se preocupavam demais com isso. E Jesus mostrou-lhe uma criança, que provavelmente aquela criança que Jesus mostrou, nem sabia, irmãos, o que significava ser o maior, e nem o reino dos céus. Nem essa pergunta, tampouco. A criança não sabia de nada. Quem é o maior no reino dos céus? A criança não sabia de nada disso. E nem se importava com isso, porque a criança quer brincar, né, irmãos? Então lhe disse Jesus, né, que fosse como aquela criança, que não sabia no sentido de compreender, né, nem se importava no sentido de ficar ansiosa. Ela não se importava de quem é o maior, ela não ficava ansiosa para querer ser o maior. Não brigava com ninguém para querer ser o maior. Criança é assim. Então Jesus disse: olha, vocês têm que ser como essa criança. Não querer ser o conhecedor de tudo, nem querer brigar para querer ser o maior. Tem que ser como uma criança. Não poucas vezes surpreendemos-nos como os discípulos de Jesus. Olha só, aqui para a Igreja Sem Fronteira, viu, irmão? Deus aí falando aí através desse estudo, viu? Não poucas vezes surpreendemos-nos nós, como os discípulos de Jesus, querendo saber quem era o maior. Porém, inúmeras outras vezes estamos querendo ser o maior no trabalho, na igreja. Não é esse texto não, irmão. Mas é que eu ia chamar a atenção na igreja, mas eu ia chamar. Em casa ou no grupo no qual fazemos parte. Parece que há em nós uma disposição interior permanente de querer ser sempre o primeiro, o maior. Irmãos, Jesus, no começo aqui do ministério, o senhor, porque quando a gente vai, tudo que a gente vai ver, irmão, mesmo sendo secular, a gente tem que ter os olhos espirituais para ver o que Deus pode nos mostrar através daquilo. É um filme, o que você for ver.
E no começo do ministério eu assisti um desenho animado, irmãos. Piratas Pirados. Os irmãos se lembram desse desenho, não, né? Ixi, faz tanto tempo assim, irmão. Mas Deus, irmãos, me falou naquele desenho, e eu trouxe para a liderança toda de assistir aquele desenho, acredita? Você já viu um pastor reunir a liderança da igreja para assistir um desenho animado? Foi o que eu fiz. Mas eu anotei tudo que aquele desenho me falou. O que era o desenho, irmãos? Tinha o capitão pirata, que ele tinha uma meta. Todo ano tinha um concurso do maior pirata. E o capitão pirata daquele navio, aquela embarcação, queria ser o capitão do ano. E ele tinha a equipe, tinha o vice-pessoa dele lá, né, que era o segundo no comando do navio, e tinha todo mundo. E aí, Deus foi me mostrando coisas naquela cena. O pirata, o capitão, ele falhou com a tripulação, ele abandonou a tripulação. Depois ele voltou, porque quem está em comando também está sujeito a errar. Enquanto ele não estava lá, o outro assumiu, mas não tentou tomar o lugar dele. Pelo contrário, uniu a tripulação para ir tentar resgatar aquele líder. Então Deus falou muitas coisas, irmão. E a gente foi assistindo eu falando, que isso aí é a liderança. Os irmãos estão compreendendo? E cada um naquela liderança tinha uma importância naquele barco. E aí eu fui falando. Porque verdadeiramente, irmãos, é dessa maneira, né, irmãos? A mãe dos apóstolos Tiago e João, tem evangelho que diz que foi a mãe deles, né? Tem outro evangelho que diz que foram os dois que chegaram para Jesus. Depois nós vamos... Isso aqui eu já li porque um viu de um jeito, outro viu de outro, mas... Preocupado com a posição dos filhos no meio dos discípulos, foi a Jesus pedir permissão para que seus filhos se assentassem, uma à sua direita e outra à sua esquerda, quando o seu reino fosse estabelecido. Ela terminou por ouvir uma resposta que talvez não lhe tenha agradado muito. A atitude dessa mãe de ir até Jesus para fazer tal pedido, na verdade tem muito a ver conosco. Era essa parte que eu queria chamar a atenção da igreja agora, viu? Pois muitas vezes, irmãos, olha só, aproximamo-nos de Jesus para obter dele uma melhor posição na vida. Poucas vezes nos achegamos a ele simplesmente para amá-lo. Talvez nem nos lembramos de quantas vezes nos aproximamos de Jesus somente para adorá-lo, por ser o Cristo que morreu por nós. Você se lembra quantas vezes você chegou para Jesus sem pedir, só para adorar Ele? Por Ele ter morrido por mim, por você? Às vezes a gente está com essa manha, a gente quer chegar para Jesus só para buscar algo para a gente... Penso que nos tornamos muitos mais cristãos pedintes do que cristãos verdadeiramente agradecidos. O que será que se passa no coração de Jesus ao avaliar nossas intenções quando nos aproximamos dele? Gostaria sinceramente de saber. Pensei que era o maior. Eu queria dar meu testemunho aqui, mas vou dar rapidamente, irmãos, meu testemunho. Irmãos, na nossa caminhada de fé, a gente vai crescendo de degrau em degrau, a gente vai errando, vai aprendendo. E muitas das vezes, irmãos, a gente pensa que é o maior. Eu, quando fui congregar aqui numa igreja, irmãos, eu me converti, passei 4 anos na igreja e me afastei do Senhor. Depois eu visitei uma igreja, irmão, depois de 2 anos de afastado, e me reconciliei até hoje para a glória de Deus, tá certo? Então, nessa igreja, irmãos, Deus, foi onde eu comecei a pregar o Evangelho, foi onde eu comecei a aprender mais, visitar com o pastor, e eu fui aos poucos, irmão, me tornei a segunda pessoa do pastor. E o pastor confiava em mim plenamente, e o pastor sempre ele vinha às vezes só uma vez por semana na igreja. Na realidade, quem se tornou o pastor daquela igreja fui eu, mas nunca tomei a posição de pastor, né? Mas aí, irmãos, como eu falei para os irmãos, essa era aquela época que eu era muito radical, né? Era legalista. E algumas coisas eu comecei a discordar do pastor e comecei a querer ser mais do que o pastor. No sentido não para a igreja. Porque mesmo nessa época, uma irmã de outra igreja foi numa oração lá, que eu estava conduzindo a oração,
E ela chegou para mim depois da oração e veio dizer: rapaz, o pastor dessa igreja era para ser você. E na mesma hora eu repreendi, porque eu sabia que era o diabo falando através da vida daquela irmã. E eu disse: minha irmã, quando for para mim ser pastor, Deus vai me dizer, e Deus vai me dar um rebanho, e Deus vai me levantar. Mas essa igreja aqui tem pastor, viu? E cortei logo. Mas nunca me coloquei na posição de pastor, embora estivesse pastoreando, que na realidade quem pastoreava era eu. Pastor pouco pisava na igreja. Mas aí, irmãos, com o tempo, aquela responsabilidade sobre mim, e eu vendo muitas coisas erradas, e eu cobrando muito do pastor e não via nada fazer, eu não via ele fazer nada, e eu falei até para os irmãos que um dia veio uma festa na igreja, veio um pastor de outra igreja, eu senti, ele veio falar comigo, o bafo de vinho daquele pastor. Aí, irmãos, eu fiquei revoltado. Como é que pode? O cara, pastor, é do mesmo ministério, viu, irmão? O pastor, bêbado. Aí eu fui falar para o pastor. Alguns irmãos vieram falar comigo. O pastor percebeu aquele pastor lá? Porque é assim, irmão, o diabo, ele trabalha assim. Quando ele vê que você está insatisfeito com alguma coisa, no instante ele levanta a gente para lhe cutucar sobre aquele problema. E ele faz assim, o diabo. Aí um bocado de gente veio falar comigo, porque sabia, eu era como se fosse um pastor. E os irmãos começaram a me cobrar: pastor, você viu aquele pastor lá meio queimado, tal. Aí eu fui cobrar do pastor mesmo, né? Pastor, rapaz, pastor, era muito amigo meu também, o outro pastor. Aí quando eu falei para o pastor, não, rapaz, nem pensa um negócio desse, Deus me livre, menos pensar um negócio desse do nosso irmão e tal. Aí, mas pastor, ele estava. Aí isso causou um atrito entre mim e o pastor. E eu disse: sabe de uma coisa, pastor? A partir de hoje eu não... Tá aí, tudo entregue ao Senhor, eu não quero fazer mais parte de nada de liderança aqui, está tudo com o Senhor. Por quê, irmãos? Porque eu pensava que eu era o maior, era o bichão. Porque eu pensava que era o bichão. Aí eu pensei, rapaz, Aí comecei a me desagradar da igreja, comecei a visitar outras igrejas. Pedi perdão ao pastor depois, pedi perdão a ele e pedi para ele me abençoar. Como de toda igreja, eu saí debaixo de bênção. E ele me abençoou. Mas, irmãos, eu dentro de mim, e agora? Quem que vai tomar conta dessa igreja? Porque o pastor não pisa aí, só vem uma vez por semana. Maior. Coitado. Meu irmão, a obra é de Cristo, irmão. Irmão, se sair um, irmão, Deus envia 10, 15. Rapaz, essa é a maior besteira. É o que mais acontece nas igrejas hoje. As pessoas vão entregar, quero ver como é que vai ser aqui. Vou entregar esse ministério. Irmão, ilusão sua, irmão. Deus, ele levanta, irmão. Jesus disse, até das pedras vão clamar, se ele quiser. Então, irmão, às vezes a gente tem isso, irmão, em nós. De achar que se eu sair, acaba nada, irmão. É o começo, é uma nova fase. Você está dando a oportunidade para alguém, para Deus levantar no seu lugar. Aqui já aconteceu muitos casos assim, irmão. Pessoas que afrontaram, que achavam, saíram para abrir igreja, não passou nem 2 meses, 3 meses a igreja aberta. Fechou. A pessoa pensava que todo mundo ia correr para lá porque ele era um bom pregador. Tudo. Irmãos, as coisas não são assim. As Sagradas Escrituras, irmãos, nos ensina que deve existir em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. O sentimento verdadeiro e divino não é aquele que nos impulsiona a pensar que somos os maiores, mas sim aquele que nos leva a reconhecer que somos o menor. A grandeza de Jesus está na realidade inversa. Vejam bem aí, irmãos, prestem atenção. A grandeza de Jesus é a realidade inversa. Ó. Ele é o maior que se faz o menor. No Novo Testamento percebe-se claramente que quando Jesus, sendo o maior, fez-se o menor, todas as coisas também, irmãos, seguiram a ordem inversa de valores. Olha o que a Bíblia diz. É melhor dar do que receber. Morrer é lucro.
Orai pelos inimigos, não é pelos amigos não. Ser forte, irmãos, é ser fraco. É o que a Bíblia diz, né? É dando que se recebe. Para viver, tem que morrer. As coisas loucas são as sábias, e as fracas são as fortes. Não devemos andar por vista. Tiramos força das fraquezas. Esses são alguns princípios intrínsecos absorvidos pela realidade cristã. É tudo ao contrário, irmãos. Quer ser o maior? Seja o menor. Amém? Quer viver? Pois morra para si mesmo, irmão. Aí vai ter vida com Cristo, né? É tudo ao contrário, irmão. Olha só aqui a atitude do maior. Não existe dúvida alguma de que Jesus é Deus. No entanto, é o maior que se fez o menor. Dessa forma, disfarçado de menor, que ele sempre foi grande, né? O maior nos deu lições que jamais deixarão de ter influência altamente positiva em nossas vidas. Sendo Jesus o maior, se viu ao menor sem nenhum constrangimento, pelo contrário, demonstrando muito prazer. E a gente tem que ser assim, irmãos. Irmãos, pelo fato de ser pastor, não é porque se precisar levar essa cadeira daqui para lá, eu não vou levar não. Eu levo, irmão. A gente tem que estar aqui para servir, irmãos. Lavar a igreja. Não tem. As pessoas acham, irmãos, que ter um título, uma posição. E as pessoas às vezes também se confundem com isso, né? Porque vê o pastor fazendo uma atitude assim, aí não quer às vezes respeitar a autoridade pastoral, porque o pastor é igual a todo mundo e tem que ser igual a todo mundo mesmo, irmão. Um pastor que deu agora um golpe num pastor amigo nosso, que levou a igreja todinha, arrastou a igreja todinha. Ele já ia fazer isso. E eu falei para o pastor que foi traído, né? Rapaz, era para você ter ficado de olho nele, porque as atitudes que você via nele já. Quando ele pregava, dizia que pastor não é para estar andando em carrinho, não. Pastor é para estar com a Hilux, rapaz. Igreja, vocês querem o pastor de vocês andando num carrinho ou no Hilux? A igreja, Hilux. Aí eu disse, meu amigo, quando você já viu isso nele, meu irmão, já era para você estar de olho. Esse cara não estava pregando o reino dos céus. Ele estava pensando era em ter benefícios, né? Então eu disse, meu amigo, você foi inocente, porque um camarada desse vier com uma conversa dessa lá na nossa igreja lá, no rebanho, eu disse, meu amigo, que conversa é essa aqui? Você quer Hilux? Você vai trabalhar, vá. Ora, mas rapaz, você foi inocente, meu amigo, você ainda deixou, confiou, já era para você estar, ó. Houve uma ocasião, irmãos, antes da Páscoa, e já chegou o horário, vou encerrar aqui, só essa parte aqui e a gente encerra, em que os discípulos estavam reunidos com Jesus, participando de uma ceia. Subitamente Jesus levantou-se, tomou uma toalha e uma bacia d'água, e lavou e enxugou os pés dos discípulos. Após essa atitude, Jesus assentou-se à mesa e perguntou aos discípulos se haviam entendido o que ele havia feito. Por causa do silêncio coletivo, o próprio Jesus lhe explicou o significado daquela estranha ação, dizendo: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então Jesus, ele fez para nos dar o exemplo, né, irmãos? Ele nos fez para dar o exemplo, que a gente deve servir. A gente está aqui para servir, não para ser servido. Amém? Aqui tem muita coisa ainda, mas
vai ficar para uma outra etapa. Só a conclusão: em qual posição eu estou? Pergunte para você mesmo. Agora pergunte para o seu irmão, qual posição você está? É maior ou menor? Hã? Após a leitura, né, que é que nós tiramos do livro, né? Pode ter brotado no seu coração a seguinte pergunta: o que é ser o menor? Poderíamos responder que é conseguir viver em pleno propósito divino, viver o pleno propósito divino em nossas vidas, sem precisar ferir, humilhar, mentir e, acima de tudo, seguir esse percurso, agradando o coração de Deus, sabendo que ser o maior é ser aquilo que Deus projetou para vivermos no curto período de nossa vida terrena. Em resumo, é imitar o estilo de vida de Jesus, porque Ele é o maior. Amém? O Senhor Todo-Poderoso sabe que é você, quem é você, e somente Ele pode fazer de você o maior. Vale a pena ser o menor. Quando Deus torná-lo maior, ou seja, colocá-lo numa posição acima da que você está, em uma posição privilegiada, não se esqueça do Senhor. Não se esqueça do Senhor. Está passando peleja, às vezes desempregada na igreja, clamando. Aí Deus abre uma portona. Aí abençoa com tudo. Irmão, vai para a igreja hoje? Não, eu estou sem tempo, rapaz. Trabalhe. Não tenho tempo, não. Digo, pastor, lá quando eu tiver um tempo eu vou lá, viu? É, né? Tá certo. Mas quando estava, era na igreja, clamando, né? Ele é que abaixa e também exalta. Ele sempre está atento à nossa conduta. Nunca se esqueça de onde o Senhor Deus tirou e onde Ele o colocou. Também não se esqueça de como você era e no que Ele o tornou. Amém? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor.